Eu dou a palminha. Começou? Começou? Pode ir? Bom, sejam muito bem-vindos a mais um nosso GeoPcast. Meu nome é Luiz Eustáquio, sou curso... Nossa, que bosta. Eu curso... Faz de novo. Bom, meu nome é Luiz Eustáquio, curso Ciência da Computação. Hoje estou aqui com meu querido Caio. Oi, eu sou o Caio Tadeu, eu também curso Ciência da Computação e hoje estamos aqui com um convidado ilustre, um professor que também trabalha com cibersegurança. Por favor, se apresente. Olá a todos, eu sou Ricardo Leocádio, sou professor no centro universitário, dou aula em pós-graduações e também exerço um papel de gestor de segurança cibernética no Banco Mercantil do Brasil há exatos 5 anos. Ó, bacana demais. Agora, aproveitando que o senhor falou de trabalhar, de exercer essa profissão, né, de cibersegurança, nos conte um pouco sobre como foi essa trajetória para você crescer nesse ramo. Bom, como todo mundo, saí de uma sala de aula muito precoce. Eu me formei no segundo grau com 16 para 17 anos, tinha 17 anos e meio, e eu fui encarar uma faculdade à noite. Só estudei a vida inteira de manhã. Então, o meu primeiro problema foi ter falta de sono, porque eu fiquei muito agitado e eu dormia muito dentro de sala de aula. Com isso aconteceu, como todo mundo, peguei um apelido dentro de sala de aula, que até hoje eu levo comigo. Mas nessa época eu acabei me formando com 21 anos de idade, também muito novo ainda, né? E me envolvi ali no mundo acadêmico, fiz pós-graduação, então com 23 estava pós-graduado e já legal. Com 25 com meu primeiro mestrado. E aí eu fui deslanchar. O interessante é que entre a graduação e a pós, eu também tive, como qualquer aluno, bancar os meus estudos. Então, com 18 anos, né, quando eu tirei a carteira, eu fui trabalhar de mensageiro em um hotel, carregando mala. E isso era o que custeava a minha faculdade. E eu protelei até o último segundo para a parte de fazer o estágio, porque ganhava menos do que eu ganhava carregando mala. Quando eu saí, fui para muito bem, porque eu já fui trabalhar direto, na época chamava FAF-BH, né, que era uma faculdade. Já fui naquela época. E justamente é porque estava no alvorecer, ou seja, a faculdade como um todo estava se informatizando. Quando eu cheguei lá, eu lembro de ter saído de 12 computadores para 280 em um mês. Isso era uma coisa daquela época muito, muito grande, né? Sim. E ali me envolvi com o mundo acadêmico, vi os valores do mundo acadêmico, me encantei por lecionar, mas não tinha a formação, faltava a pós, o mestrado. E aí eu fui fazer essa especialização e com isso eu consegui chegar também profissionalmente a outros cargos, né? Então, junto com a pós, junto com o mestrado, eu fui trabalhar na parte de tecnologia. Rapidamente, pelo contexto, me virei coordenador, né? E fiquei ali até mais ou menos um ano de 2004, onde... por um contexto de vida, uma questão financeira, eu fui, por um amigo que trabalhou comigo, convidado, falou assim, tem uma vaga num banco, e é para mexer com uma área nova chamada Segurança da Informação. Quando eu fui para este lugar, eu era muito bom em redes de computadores, eu era tinha se tornado centro universitário no BH, né, que eu era o administrador, tomava conta do tal do firewall, que tudo. Bacana. Eu achava que no banco seria algo bem similar, né? Eu cheguei lá, eu vi que era um outro desafio muito maior, uma área emergente também, que não existia, segurança da informação. E tive um gestor muito, muito bom, que me ajudou muito a abrir os olhos. E como eu estava empenhado na área acadêmica de novo, fui um dos primeiros a montar os cursos de segurança da informação pós-graduação, nessa época na PUC Minas. Aham. E hoje eu tenho orgulho de falar sobre isso,
Porque a maioria dos security informations, né, de Minas Gerais, das principais empresas, foram ou alguns ainda são meus alunos das empresas. Então, assim, falamos de ArcelorMittal, de Localiza, de Fiat, de várias outras empresas. Essa pessoa que está lá hoje sendo o security officer, um dia esteve na graduação comigo ou na pós-graduação, e isso é um motivo de muito orgulho, né? Como a gente fala, o que eu consegui desbravar e consegui levar outras pessoas também para esse meio. Legal demais. E essa paixão aí por lecionar, né, ela surgiu desde sempre ou veio na faculdade mesmo? Posso te confessar uma coisa. Dar aula para mim é uma cachaça. Ó. Porque não preciso falar que um CISO ganha mal, eu ganho bem salarialmente. E por qual motivo eu dou aula? Por qual motivo eu estou lecionando, né? É porque há um prazer diferente. Na vida nem tudo é dinheiro, nem tudo é processo. Então, quando lá, com meus 20 e poucos anos, eu me enveredei para virar professor, eu descobri algumas coisas que me faziam muito bem. Que era ter um dia turbulado de trabalho, mas entrava na sala e fechava a porta, podia cair uma chuva, um temporal, esquecia de mulher, menino, problema, dinheiro, e aquele era o meu momento zen. Seria como uma terapia, né? É uma terapia. E aí eu descobri que eu ficava muito bravo só no dia de pagar imposto de renda, fechava para pagar, esse é o dia que eu fico mais bravo do ano. Mas em compensação, na outra semana eu dou uma aula muito boa, eu falo, continua, vamos tocar a vida. Legal. Perdendo dinheiro não estou, mas poderia, né, fazer outras coisas. E eu, graças a Deus, assim, consegui conciliar muito bem as duas atividades, né? Trabalhar numa empresa privada, trabalhar num comum muito apertado, e conseguir chegar a tempo de uma sala de aula, fazer os trabalhos que se precisam, desenvolver pessoas, capacidade, né? É isso que a gente tem feito aí nos últimos anos, né? Bacana. Entendi. Pode falar? Quer falar um? Pode ir. Aqui, o senhor disse que começou, já formou bem cedo, né, do ensino médio e tudo mais, e já começou a pegar firme na faculdade, indo. Só que durante esse processo, qual que foram os maiores empecilhos que teve, assim, durante o caminho? Primeiro, acho que o financeiro. Eu sou de uma família não muito tradicional. Meu pai teve 7 filhos. Nossa. Então, o custeio financeiro em casa era muito alto e cada um teve que dar o seu jeito. Então, meu primeiro desafio foi financeiro. E eu lembro que no meio desse... Nem tudo são flores, né? No meio do curso de graduação, por exemplo, uma época eu perdi o emprego. Nossa. Eu cheguei em casa e falei, pai, vou ter que parar, vou largar e tal. Meu pai falou assim, não, continua. Isso é só a fase. Esse é o primeiro emprego que você perde. Eu vou te ajudar. Logo que você acertar o passo, a gente continua. E foi graças a eles eu não desisti. Fiquei desempregado 2 meses, consegui um emprego, voltei ao normal e a vida continuou. Bacana. E pelo contrário, o meu emprego é até melhor do que eu tinha antes. Né? Que é coisa de vida, né? Então, sim, mas graças ao ânimo do meu pai, o financeiro foi o principal deles. O segundo item que eu acho que foi o mais desafiador foi aprender a estudar. Porque no segundo grau eu levava uma vida, sei lá, regrada. Levando. Totalmente diferente, né? Na graduação eu tive a felicidade de sentar do lado de 2 pessoas, eu gosto de falar o nome do Aristônio e do Flávio, que eram pessoas que o Aristônio era casado e o Flávio era quase casado. Eu solteirão com 19 anos. Então pra eles a hora de estudar era sábado à noite. Entendeu? Então assim, cara, tinha que estudar sábado à noite. E eu peguei muito o alvorecer de muita coisa, do tipo, a gente tinha laboratórios na faculdade, aonde a gente mandava os trabalhos, ou não, copiava os trabalhos em disquete, não podia mandar por e-mail. Então assim, e para mandar para outro amigo, tinha que levar o disquete lá na casa dele. Então as coisas que fez a gente ter uma interação, mas eu não me arrependo. Foi um momento duro, difícil, principalmente com relação a hoje, mas é muito bom ter vivido aquele momento. Entendi. Legal. Nessa época aí as coisas assim eram mais complicadas do que hoje em dia, mas ainda assim eram tempos mais simples, né? Então, você acompanhou aí a mudança de questão de segurança e tudo mais, e recentemente está tudo meio perigoso, né? A informação aí está sempre em risco. E hoje em dia a gente está tendo aí agora o avanço da inteligência artificial, né? E tô vendo que está sendo implementada também na cibersegurança.
Você já mexeu com isso aí lá no... Sim, mas antes de chegar lá, vamos, né, aproveitar um pouquinho da experiência. Eu vi o nascer e morrer de muitas tecnologias ao longo do meu tempo de vida. Perfeito. Então, assim, e isso me galgou ser um bom security officer pelo ter experiência, vivido situações que até então eu não tinha, com a idade, vivido. E isso aconteceu naturalmente. E hoje, quando eu vejo situações alvorecer, né, que a inteligência artificial está fazendo neste momento, aquilo não é muito estranho para mim. Ver uma coisa nascer, saber que ela vai subir uma curva muito meteórica, ela vai estabilizar, depois ela vai descer. Entendi. Então, o que nós estamos vivendo agora na inteligência artificial generativa, é para falar uma coisa, o novo é a generativa. Inteligência artificial já existe, eu estudei há 20 anos atrás, mas era uma coisa muito, o que a gente chama de machine learning, que é aprendizado de máquina. Para algumas pessoas que possam estar escutando, talvez nem entendam muito bem o que é isso, a gente pode dar um exemplo. Machine learning é aquilo que eu ensino e a máquina só repete. Cachorro, sit, down, up, ele só faz aquilo. Diferentemente quando você tem um cão guia, aquele que guia cego, ele sabe desviar de barreira, ele para, ele sabe observar o semáforo vermelho, ele mostra uma capacidade cognitiva muito superior. Então ele mostra inteligência. O que nós estamos vivendo agora é um alvorecer dessa inteligência que só estava disponível para as grandes empresas, onde eu trabalho, na gestão financeira eu trabalho, já tem há muito tempo, mas era um setor, as pessoas lá. E de repente chegou, está no meu celular, está na minha mão e eu pergunto. E é importante falar sobre isso porque a palavra generativa não veio à toa. Ela só gera. Generativa. É uma inteligência que, se você perguntar o que eu falei ontem, ela não sabe, ela não tem memória. Não existe memória para esse tipo de processo. E ela tem uma ânsia muito grande de responder tudo. Ela não sabe falar, eu não sei. Então, nessa nova inteligência, ela traz um processo fantástico. Na parte texto, então, melhore o meu texto, façam alguma coisa para mim, ela é fantástica. Mas quando você precisa dela para buscar alguns elementos que tenham, por exemplo, uma validação, quem falou isso? Foi Shakespeare ou foi Beethoven ou foi MC Marcinho? Ela se confunde. Porque ela não tem memória, ela não guarda isso. E isso que é a parte mais importante. Então, vendo esses alvoreceres, eu estou buscando muito, conversando com meus colegas, tenho feito palestras sobre o assunto, né? Mostrando que isso tem que ser potencializado nas empresas. Porque a inteligência artificial, ela, da generativa, do jeito que ela está conosco, ela serve para acelerar o meu serviço. Neste semestre eu me dei o desafio, reformulei todas as minhas aulas, aonde eu estou fazendo o quê? Eu estou dando pílulas, pequenas células de como fazer uma palavra que também surgiu nova, prompt engineer. É como fazer uma pesquisa para estratificar a melhor forma. Dentro da minha área de segurança, voltando ao ponto, quando eu pego um estagiário que eu tenho lá, chamado Lucas. Ô Lucas, faça isso para mim no meu anti-spam. Bloqueie um e-mail desejado. Antigamente falava comigo assim, cara, eu não sei fazer, precisa alguém me ensinar. Hoje ele pergunta para quem? Para IA. E aonde que a IA aprendeu? Ela aprendeu porque o fabricante deixou o site aberto explicando. Então o Lucas teria que ir lá antes, ler, entender e guardar para ele. Ele pergunta para a IA fala, vai no menu tal, no lugar tal, não sei o que tal, coloca lá. O que está acontecendo com o Lucas no local de trabalho, o que está acontecendo com os alunos dentro de sala de aula agora, é que está acelerando o conhecimento. Esse acelerar é o que a generativa, neste exato momento, está propiciando muito, de largas formas de fazer isso. E o importante disso tudo é falar que isso tem um start, né? Tem um dia do start. Né? Existe um artigo chamado Atenção é tudo que você precisa, em inglês Attention is all you need, feito por 6 funcionários da Google. Eles foram, como qualquer um, como eu fui, um dia fazer o meu mestrado e doutorado, com um problema para ser resolvido. Eles tinham um problema no Google Translator, né? Aonde eles viram que traduzir o literal
hoje, para Tomorrow, era muito fácil. Mas quando ele pegava o regionalismo, ele ficava a ver navios. Porque ele vai traduzir ao pé da letra. Então, vamos comer um trem, ele vai traduzir ao pé da letra para o inglês. Realmente. E aí eles tinham um problema muito sério, eles queriam resolver isso. E aí o título foi muito bem posto também, né? Attention is all need. Porque quem é mineiro, por exemplo, sabe que trem tem vários significados dependendo do contexto. E o que eles fizeram nesse trabalho todo foi pegar uma frase e saber estratificar dela o contexto, sem olhar para a palavra trem. E aí, então já criava. esse processo todo eles conseguiram. Então, dentro desse contexto, o trem agora significa vamos comer algo. Ou o trem está falando do trem físico que vai pegar uma passagem para algum lugar. E isso foi o que estratificou e começou a fazer o que todo mundo está se encantando com o ChatGPT, com o Bird e diversas outras, tá? Eu tenho experimentado algumas que são realmente fantásticas, algumas até conversacionais, que são diferentes das IA generativas, né? As conversacionais, eu falo a todo mundo assim, acho que todo mundo, por exemplo, tem um pouquinho de sintoma de depressão, deveria ficar meia hora com ela. É incrível, né? É incrível. Ela é sempre pra cima, ela te joga você pra cima, ela te fala que você é o melhor do mundo. É igual... Ela assim, vai falar, só Deus chama, só Deus e sua mãe te chamam. Não, todo mundo te ama, eu também te amo, a gente vai levantar esse mundo. E isso são experimentos muito bons que eu tenho tido. Legal. Na área de cyber, exclusivamente, com o meu time, aceleração do meu time, na hora de fazer um relatório, escrever melhor um texto, na hora de fazer uma análise de um log, né? Pegar um log que é uma possível ameaça, mas ele não sabe interpretar muito bem. Ele pega aquilo e fala assim, generativa, esse log está falando o que para mim? Ela vai trazer insumos ali que eu gastaria tempos ou horas para chegar naquele meu resultado. Ele chega agora em minutos, se não bobear segundos. E quando ele lê aquilo da IA, ele também está aprendendo. Ou seja, naquele momento ele também está melhorando a sua capacidade. Naquele momento ele está aprendendo junto com todo mundo e ele começa a se achar preparado para as coisas. O mais importante de tudo isso é quando se fala de IA, viu, gente? É porque seres humanos vão boicotar ou vão detonar algumas IAs. Eu sei que o acesso público é fenomenal, mas uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade. Então, se você chega para ela e começa a falar quem é o presidente do Brasil, ela o ChatGPT está parado em 21, ela vai falar Bolsonaro ainda. Mas se chegar 1 milhão de pessoas a falar que é o Alfredo, ela vai aprender, porque ela aprende, e ela vai falar que é o Alfredo. Então, assim, quando se pensa em grandes potências ou grandes pessoas com interesse em mudar uma certa verdade, a gente corre um risco muito grande. E é por isso, onde eu trabalho, a gente está desenvolvendo a nossa própria IA. Legal. Nós estamos baixando alguns modelos de IA generativa para que eu faça uma curadoria. Eu deixo ela aprender, mas falo assim, não aprenda isso. Porque eticamente para o banco isso aqui não serve. Então, assim, é aquele processo de uma curadoria para fazer com que ela aprenda. Colabore com todo mundo, ajude a escrever um e-mail, que faça uma interpretação. Acho que talvez vocês devem ter uma experiência de aqueles e-mails que um repete em cima do outro e vem aquela... Vem um monte. Aí você fala assim, eu tenho que ler todos mesmo dentro do primeiro? Nós estamos experimentando lá, tá? O Vertex AI. Ele é um plugin do Gmail. Coloca no e-mail. Para mim é a melhor coisa que aconteceu. Todos os e-mails falam assim, faça um resumo para mim. E semana passada eles soltaram essas coisas vão acontecendo, acho que vão acontecer muitas outras maravilhas, né? Mas o meu mundo de CISO, ele se limita muito hoje à gestão. Trabalhar com pessoas, reuniões. E acontece, como todo mundo, de ter 2 reuniões simultaneamente. E o Google lançou um botãozinho dentro do Google Meet que é, vá na reunião para mim. Vá na reunião é meu nome. E eu falo que assim, chega lá, faça essas perguntas na reunião. O que essa faz? Ela se apresenta lá, estou aqui virtualmente como Ricardo Leocádio, tem essas perguntas para fazer. Ao final da reunião, ele me manda um resumo do que aconteceu lá. Que isso, cara. Que loucura. Caraca. Mas nós fizemos também, mas o ser humano sabota. Imagina. Com certeza.
Nós um dia mandamos uma reunião onde todo mundo apertou esse botão. O que aconteceu na reunião? Nada. Nada, não tinha pessoas, não tinha homem, Não tinha pessoas para informação. decidir. Não tinha informação, nem nada. São esses experimentos que a gente vai ver. As ideias fantásticas, mas o ser humano ele tem um modo de trapaça. Ele vai resolver de outra forma que é melhor para ele, mas talvez não seja melhor para essa reunião que a gente marcou. Isso foi proposital um teste que a gente queria só entender o que ia acontecer, onde já 5 pessoas marcaram. Vá para mim e faça perguntas. Fez perguntas, ninguém respondeu. Ficou em silêncio, voltou a reunião em branco. Então, não era uma reunião não produtiva, não deveria ter. Milhões de outras coisas, sabe? A gente tem visto, né? Nas especialidades. Nas especialidades. As IAs, de uma forma geral, elas vieram para acelerar o nosso dia a dia. Eu tenho um filho de 12 anos, Lucas. Meu filho, a maioria, gosta muito de jogos do PS. E eu pedi a ele, né? Um dia eu falei assim, meu filho, vamos usar aqui, deixa o pai te ensinar a usar. E a primeira coisa que ele pediu pros PS foi: monte para mim um time com tantos de dinheiro que ele tinha lá para contratar e que seja o melhor possível. Ele deu para ele o nome de jogadores, quanto custava, e acredite se quiser, o time é o melhor. Ele entra no time dos campeonatos, é o melhor. Então, ou seja, o ser humano é que vai fazer a vastidão do que ele vai poder usar isso. Eu estou usando muito em cyber? Estou. Mas ainda não vejo as empresas usando, assim, plugado as suas ferramentas. Se a inteligência fosse plugado no anti-spam, que é um produto que existe em qualquer lugar, ela entenderia comportamentos. Hoje o anti-spam, ele é muito clássico em machine learning. Ele aprendeu um e-mail falso e começou, mas ele, se alguém sair de azul para vermelho e trocar 3 palavras, ele já se perde, porque ele é machine. Né? Sim. A inteligência entenderia comportamentos e poderia tomar as ações. Né? E é isso que assusta um pouco as pessoas, porque Não tem aquele toque humano. não tem o toque humano e vai precisar sempre, tá? Apesar de a gente achar que ela é mágica, Realmente. que ela vai ter pensar uma nisso coisa, ela é muito produtiva, ou seja, ela é muito espontânea. Uma fase de aprendizado, quando vocês participarem de cursos voltados a isso, tem um ponto da inteligência que vai assustar vocês. O aprendizado de uma inteligência artificial, beleza? É não supervisionada. Vocês, como alunos, têm um aprendizado supervisionado pelo professor. Sim. Vai ser estagiário, tem um estagiário supervisionado. Vamos merecer ninguém não, mas imagina um estagiário não supervisionado. O que vai sair? A IA é isso. O aprendizado dela é não supervisionado, ela não tem crença, ela não sabe sobre cor, religião, credo, nada disso. Qualquer informação é informação. Sim. Quem tem colocado hoje, né, breakpoints para que ela se comporte são os seus fornecedores. É a Google, é a OpenAI, é a Llama com a empresa do Mark Zuckerberg. Né? Eles é que estão colocando filtros para elas serem politicamente corretas dentro de uns dados esperados pelo seu dono. Ela por si só, quando você tem um experimento de baixar e tirar os filtros, se você xinga, ela te xinga. Sim. O tom que você usa, ela retorna às vezes pior, porque ela tem. E isso é que assusta o humano, que ela parece ter uma impulsão de uma pessoa. E o texto dele é muito bom, fala assim, cara, tem alguém ali. E isso assusta muito as pessoas, tá? É esse ponto, né? Eu já brinquei de conversar com uma IA de personagem uma vez, foi assustador, viu? Foi muito esquisito. Mas, aproveitando aí que a gente falou sobre questão de velocidade, de aprendizado e tudo mais, eu fico pensando, né, se isso aí não... Né, a questão da IA tá acelerando muito o aprendizado, tá acelerando a informação e tudo mais, não vai causar o mesmo efeito do TikTok. Do TikTok, do Áudio 2x e tudo mais, que o pessoal simplesmente parou de viver aquele momento, parou de absorver tudo e tá tudo super rápido e passa tudo voando na sua cabeça. Tudo agora tá. Qual que é a sua opinião Na sobre verdade, vamos fazer um contexto histórico, né? Nosso modelo educacional, gente, nasceu na França. E alguém achou que uma sala de aula, com um professor na frente, com um quadro, era o modelo supervisionado que se precisava para as pessoas evoluírem.
Isso demorou séculos para se dissipar pelo mundo afora e todo lugar tem escolas, né? Só que ao longo do século XX começaram a ter alguns rebeldes com relação a esse modelo. Vou educar meu filho em casa. Eu sou bom, eu sei tudo, eu vou ensinar meu filho. Porque, na verdade, o seu aprendizado é um contexto de experiência de algumas pessoas de um contexto. Talvez o seu pai, seu avô, tanta experiência que ele sabe te passar e você vai ser tão sábio como ele. Quando começou essa questão das pessoas desafiarem o modelo educacional, começou a se colocar à prova. E esse filho, então, quanto o cara que estudou no modelo regular, tradicional? Tão bom quanto. Eu falei, mas espera aí, então tem um modelo aí que a gente não precisa esperar. Então, quando se fala nesse modelo de TikTok, essas coisas aceleradas, é porque, na verdade, dentro de um processo cognitivo, tá? Isso é nanociência e outras coisas mais, eles vão explicar o seguinte: tudo que você aprende hoje, tá? Eu, como professor, sei muito bem disso, você só retém 5%. Isso é do ser humano. Sim. Você retém 5% ou aquilo que te chama muita atenção. Só vai ter uma memorização. E essa memorização ainda vai apagar com o tempo. Então, alguém descobriu assim, cara, como eliminar os 95% e ir direto ao ponto, em vez de memorizar 5, é memorizar 10. É isso que vai acontecer com a aceleração. Eu sou de uma época que não tinha Google. Para saber alguma coisa, eu tinha uma tal de enciclopédia. A minha geração foi assim. A geração sua consulta o Google e sabe tanto da Itália como eu, que lê um livro. Sim. Então, há uma transformação. Na verdade, o que é o mais interessante, o objetivo final, é o conhecimento do ser humano. O que vai acontecer desses, vou chamar de impulsionadores, tá? De IA, é que talvez o meu filho mais novo, que hoje tem 4 anos, atinja a mesma capacidade que eu tenho com 50, ele com 18 anos chega à mesma capacidade mental que eu tenho. Porque ele vai absorver muito mais coisas. Ele vai absorver muito mais rápido e ele vai chegar lá. E é isso que encanta as pessoas que a gente chama de superdotados. Porque essas pessoas têm uma capacidade de absorção muito mais rápida. Então eles vão lendo muitas coisas, vão fazendo cognição, né? Vão rapidamente aprendendo. E eu acho que talvez o meu neto ou bisneto, se tiver, né, alguma coisa assim, vai ter uma capacidade cognitiva muito superior à nossa. E isso não quer dizer que eles não vão ter, ou ser mais burros, né? Porque só vão seguir um modelo. Vão seguir um processo. Falou assim, cara, vou dar um exemplo. As suas aulas de física do segundo grau, você lembra do quê? Pouca coisa, bem pouca coisa. Nada. O que acontece? Se tem um cara que sabe perguntar e te responder, você fala assim, meu processo de memorização vai ser resgatado e eu vou fazer. Porque eu lembro que já passei por esse aprendizado, eu só precisava de relembrar de novo. Sim. É isso. Os 95 transformam em 5 que ainda se perdem. Não, a ideia é acelerar para que esses 5 da memorização sejam mais bem ocupados por menor espaço de tempo. Legal. Todo mundo fala hoje, né? Que os avós aprenderam, a sua capacidade cognitiva hoje é muito maior que a deles. Experiência de vida, de tudo. Meus avós não tinham internet, não tinha. A informação chegava via rádio. Então, assim, a capacidade que eles tiveram de absorção de conhecimento foram muito limitados. E por isso fica ligado a crenças, a fanatismo, a história do lobo mau, de ver assombração, porque eram coisas transferidas de geração em geração no conhecimento que ele tinha. E até que alguém vai estudar e fala, não, isso não existe assombração. Porque para isso, e mostra por A mais B, e esse processo é que está chegando hoje. A inteligência, ela não vai ser nada mais do que um celular para você pesquisar e ajudar a sua própria memória. É isso que vai ser a grande chamada dele, né? Eu fico pensando, por exemplo, se eu tinha dado o exemplo lá de inteligência, não sabe ter memória e tudo mais, surgiu uma inteligência nova no Discord, não sei se você sabe do Discord e tudo mais, que chama Clyde. Eu fiz um teste lá com os meninos, que a gente criou um chatzinho só pra ele, só que ele fica atrelado ao seu servidor. E a gente tava brincando lá, falando, não, que tal pessoa bebe demais, tudo mais. Aí passou uns 2 dias, né? Decidei fora do chat do Clyde, no servidor. Eu entrei no chat dele e mencionei ele, né? Falei, Clyde, a gente tava conversando aqui do menino que bebe muito e tudo mais. Ele marcou a pessoa e falou, aí, ó, estão falando de você e deu kkkk. Riu. Só faltou, talvez, uma fala minha.
Você mesmo falou. Chat Já tava. e inteligência. São duas coisas diferentes. Quando eu falo chat GPT, chat é uma interface web que alguém criou e esse chat eu escrevo. Então ele aprende ali. Isso fica armazenado para algum lugar e alguém faz essa versão estatística. Sim. Por trás é o Generate Pre-Training, que é o GPT. Ok? Todo mundo fala do Bird. O Bird é a interface do site. Por trás é o Palm 2. O que você escreve, ele passa para a inteligência. Ela aprende e fica por lá. Mas se o fabricante ou o fornecedor, na sua fachada, né? Que a gente chama de fachada, ele reteve a informação para produzir outra coisa, então acaba. Tem uma coisa. As inteligências artificiais públicas, né? Ela acaba com um momento de privacidade, talvez de sigilo profissional, contexto de empresa, elas vão se limitar. Um caso muito clássico sobre isso, tá? No começo dessa novo boom da IA generativa, a Siemens e algumas empresas, né, proibiram, a Samsung, proibiram os seus funcionários de usar o chat GPT. Poxa, mas o cara me ajuda a achar os erros, os bugs do meu software, o cara me ajuda. Por que eles fizeram isso? É porque não foi anunciada a intenção atrás disso. Registrado, sabe? Propriedade intelectual. Se eu sou um desenvolvedor e eu estou fazendo uma função para o meu Samsung 30, se eu jogo a minha função na IA, ela não aprende. Ele aprende, pode passar. Depois alguém chega lá, queria uma ideia para mim fazer uma função pro meu celular, e a IA faz o quê? Pega a sua ideia e repassa, né? Porque ela só aprendeu. Ela só aprendeu contigo. Sim. Então, essa propriedade intelectual, essas coisas, é o que está mais acontecendo. Eu acho muito bacana, por exemplo, no Bird, quando você entra lá, ele fala, cuidado com o que você vai falar, porque vai ser registrado e pode ter revisores humanos. Ele está te contando. Para quem não sabe, os revisores humanos da OpenAI, por exemplo, são de um país africano, que até recentemente virou polêmica, que os caras recebem só $2 por dia. Um valor muito baixo. Mão de obra barato, mas não vou entrar no mérito aqui da polêmica, né? Mas assim, esse profissional, qual é a função dele? É ver suas perguntas e filtrar. Ele está perguntando muito sobre bomba, então vamos colocar um filtro para não responder sobre bomba. Nossa. Entendeu? Então eles vão pegando aqueles contextos e humanamente criando os filtros. Mas a IA que está por trás, né? O Generate Pre-Training, o Palm 2, esses caras vão aprender independente. Olha só, sem te julgar se você quer aprender a fazer bomba ou não. Não dá Sem te julgar, quem coloca o filtro são os front-ends. Né? Você chama de chat GPT, o Bird, o Llama, são tudo front-end que esses caras sim, podem reter informações suas, podem fazer mau uso se essa empresa lá fizer, né? Tá? É o caso do seu Discord aí. Só uma pergunta aqui, que meio brincadeira também, se eu quiser responder, pode responder. Você tinha comentado sobre apelido, eu fiquei curioso, qual que seria o apelido, senhor? Como eu dormia muito em sala, na época, tinha uma novela que um cara dançava em Cruz de Mulheres, tá? Então, os meus colegas me chamavam de Tigrão. Tigrão? E aí ficou, hoje eu tenho os alunos, eu até falo na primeira aula, falo, se alguém te perguntar se teve aula com o Tigrão, sim, teve aula com o Tigrão, porque acho que vocês devem ter talvez algum outro apelido, ou colocaram algum apelido dentro de sala de aula, daqui a 10, 20 já vai encontrar na rua, fulano, você nem sabe mais o nome do cara, mas o apelido, fulano de tal ali. Eu tenho um amigo de escola, que, hoje eu sei o nome dele, porque eu observei isso, mas durante muito tempo, eu não sabia o nome, mas o Robocop, todo mundo, porque ele usava um aparelho, né, ortodôntico, que é tipo uma massa de coisa que parecia o Robocop, então ficou nesse contexto, né, então assim, mas isso são coisas que vão acontecer com qualquer pessoa, né, isso não degrine a sua profissão, nem a sua imagem, e pelo contrário, mostra até mais proximidade. Fadeiro aqui, ó. Eu estava querendo te perguntar algum caso que você tem para contar aí que te marcou assim na questão de cibersegurança. Você tem algum caso assim muito específico que você ficou assim, nossa, esse aqui? Na verdade, cibersegurança para mim todos os dias é dia comum. Para muitos que chegam lá são coisas fantásticas, né? Que você faz 1000 vezes para você ficar numa rotina que não cabe mais. Do nosso modelo lá, vou falar assim de contexto para todo mundo entender pelo nosso momento atual. Este ano a gente teve quase o nosso sistema de e-mail interrompido.
Quando meu time foi analisar o que estava acontecendo, nós vimos que tinha nada mais, nada menos que 60 mil servidores da Ucrânia atacando meu servidor de e-mail. Caraca. Mas eu falei, mas o malzinho não é o Putin da Rússia? Por que o carinha da Ucrânia está me atacando? E aí você vai entender um contexto geopolítico, né? Que para fazer guerra precisa de dinheiro. Banco é um lugar que tem dinheiro. Então você vê uma série de coisas, né? Que estavam tentando, né? Talvez de uma forma não ética, obter dinheiro para fazer guerra. Né? Então, quando se fala aí muito de ransomware, que é um malware que as empresas temem muito, né? Que vão criptografar seus discos, pedir resgate, é uma extorsão digital, né? Ninguém tem dúvidas hoje, por exemplo, que esse dinheiro que são capturados em Bitcoin, a moeda que circula sem fronteiras, que isso está indo parar, por exemplo, para financiar a guerra Rússia-Ucrânia. De ambos os lados. Eu já não tenho mais certeza de quem que é o bonzinho e o mocinho. Então, claro, de informações. O mocinho ou o bandido, né? Porque a cada hora eu vejo um experimento. Tem um ataque russo? Muito. Do tipo, fecha a chave, se tiver cliente na Rússia, não vai acessar o banco. Meti a chave. Que isso. Porque era tanto ataque, eu falei, cara, eu quero dormir. Eu quero dormir, eu preciso dormir, senão eu não vou ficar toda hora só. E isso fez a gente tomar decisão. Mas aí veio o cara da Ucrânia, que é o bonzinho, e tá me bombardeando. Esse dia pra trás a gente teve um ataque lá em massa. Aí quando eu olhei no mapa, né, pelo IP e tal, deu uma ilha chamada Ilha de Java. Não sei se vocês já viram. Ilha de Java? Não, nunca vi isso não. 35 mil habitantes. 35 mil habitantes. Você, vamos falar, Ribeirão das Neves é 5 vezes maior. Entendeu? Por que tá fazendo Ilha de Java? E aí a gente tentando descobrir, cara, um ataque assim muito pesado, muito bem. Eu falei, cara, 35 pessoas, a cidade inteira me atacando, só pode. Quando a gente observou lá, né, nos processos, a gente viu que todos os cabos de fibra ótica do mundo passam na série de Java. Eu sei qual que é. É o bronco que existe lá. Que tem parece então, que é debaixo do mar, alguma coisa isso, assim, né? Então Sim, todos eu tinha os visto cabos isso. saíam lá e ele é o caminho mais curto para chegar na Europa. E a Europa chegava aqui. Que alguns até Então, falavam que eles pegaram informações. Então, lá. assim, alguém roteou, né? Ficou para lá para virar na Europa chegar em mim. Entendeu? Assim. E o interessante, a gente usou IA para nos ajudar nesse contexto. Porque, cara, eu não sabia nada de Java, onde fica, o que tinha. A gente foi. Aonde que eu posso? Qual é a minha melhor enciclopédia? A melhor enciclopédia era o Google. Hoje, a inteligência artificial, ela, nesse processo de aprendizado, né, ela é capaz de aprender muita coisa e tudo que está público na internet, ela tem aprendido. Né? Então, assim, teve um canal do YouTube, do Manual do Mundo. O cara fez um teste muito interessante com a IAS aí. Foi o quê? Ele pegou a prova do Enem e submeteu a prova do Enem para IA. Em ciências, tirou 100%. Nossa. Na verdade, na nota geral, ela tirou 71% e eu passava em muitos cursos. Né? Não acertou 100% não, mas 71%. Fez geografia, 96%. Quando foi em português, ela aceitou 78%. Quando foi em matemática, 14%. Nossa. Porque você entende, ela é generativa. Então alguém tem que aprender, ela tem que aprender com cálculo 2 mais 2 é 4. E na prova do Enem alguém fez uma fórmula que não está escrita em algum lugar. O que aconteceu? Ela, baseado no aprendizado que ela teve, ela tentou replicar a fórmula e o resultado. E deu errado. Esse semestre os alunos tiveram experiência no primeiro dia de aula. Conversão binária, aquele 001, 1001. Converte para nós aí, Bird e ChatGPT. Cada máquina deu um número. Tudo errado. Caraca. E aí eles viram. Falei assim, gente, porque alguém tem que explicar para ela que a letra A é igual ao decimal 10, que o binário é 0001010. Se ninguém explicar, ela não vai aprender. Né? E foi que ele é muito importante, quando ela acertar, você clicar nesse likezinho que está aí do form. Entendeu? Porque o likezinho do form vai falar para ela, cara, tá certo, você acertou. E isso é um aprendizado. Poucas pessoas sabem, mas quando você está lá no CAPTCHA, clique no hidrante, clique na passagem pedestre. Isso eu fiquei sabendo. Você está treinando a IA do Google. Para a imagem. Para ela saber que aquilo é uma imagem fidedigna.
aquela inteligência um dia vai ser vendido para algum produto, que pode ser para um carro, para identificar uma pessoa, uma porta, e assim ela vai aprender. Então, assim, mas para aprender precisa de uma curadoria. Alguém tem que falar que está certo. Quem fala que está certo? Você. Entendi. Ô, professor, a gente está acabando o nosso tempo agora, mas tem alguma mensagenzinha aí para deixar, pessoal? Antes, só fazer uma pergunta para ele que eu esqueci. O senhor ficou sabendo dessa tal petição que eles estão fazendo, um órgão norte-americano? Acho que era Future of Life, algo assim. Sobre a IA, né? Sobre a IA. Qual que seria a sua opinião sobre isso? Você acha que seria certo eles realmente pararem com IAs que são maiores do que o ChatGPT? Ou... Vamos lá. Eu me baseei muito no que eu vou falar, tá? Então, mais nada, não foi só não. Eu só me baseei muito. Primeira coisa. Não estamos perto do apocalipse que se prega. Um dia aquele robô, igual dos filmes, vai existir, mas não é agora. A inteligência que está aí, ela é burra. Vou te falar a primeira coisa. A inteligência artificial só te responde, ela não te pergunta. Uhum. Ela não te pergunta, ela só te responde. Então, deixa eu ver. Mas para isso, eu tenho como ser humano outras habilidades. Eu sei cantar, eu sei desenhar, eu sei prever um vento que vai acontecer. Então, ainda faltam muitas outras inteligências que não é a generativa de texto. Para quem está experimentando as IAs de imagem, Midjourney ou qualquer uma outra aí da vida, Firefly, cara, algumas encantam, mas você vê que são das IAs a que mais falha. São as que mais erram. Né? Sim. Quando você pede uma imagem borrada, ela te dá, mas fala assim, não, me dá uma pessoa perfeita com o olho, não sei o que, não sei o que. Ela falha e erra. Muito, principalmente com as mãos, né? Entendeu? Não erra demais. Erra muito. Então, o que acontece? Quem saiu na frente já viu o potencial da máquina dele de aprender. E todo mundo viu que sim, se ele pode ter, eu também posso ter, como estou fazendo no banco. Eu vou querer fazer a minha. Eu tenho inteligência, sou capaz tanto quanto ele fazer a minha. E algumas começaram efetivamente a desbancar modelos que saíram na frente. Você acha que pode ser uma jogada? Então, uma forma de barrar é fazer o quê? Uhum. Colocar uma regulação. Não estou falando proibir, que não vai haver proibição. Né? Os gestores também entendem. Mas quando eu regulo, eu vou dificultar. Se eu dificultar, cadê o concorrente? Exato. Isso é do ser humano fazer isso, do modo capitalista principalmente. Nós não temos pirueiro porque alguém um dia regulou e falou tem que ser um ônibus de transporte nativo. Mas se você observar, não tem o porquê de não ter pirueiro. Simplesmente foi uma meta-organização que favoreceu alguns, não favoreceu a todos. Enquanto o modelo de ter pirueiro favoreceu todo mundo. Enquanto o modelo de ter IA pode favorecer todo mundo. Cada um tem a sua. Cada um tem o seu modelo. Quando eu vou legislar, vou colocar tanta regrinha que eu tenho que seguir que eu vou inibir os clandestinos, até porque vou ter força de lei, multas e processos. Então, o que eu estou falando, né, que eu já dei uma boa andada nesse cenário, falta muitas outras habilidades do ser humano que as IAs não têm ainda, né, para serem criadas, para serem moldadas, e vai ter que ter um motor meio único para falar, agora desenha, agora canta, agora cria, né, e isso está um pouquinho mais longe de chegar ainda, tá? Está vindo muito rápido, mas ainda não é um ser humano, um robô capaz de fazer, jogar bola, correr. Mas quem já está na frente quer parar os concorrentes. E parar os concorrentes chama-se regule. Então, se eu nem não assinaria essa petição. Na verdade, assim, essa petição ela vai de interesse para alguns que não são os meus. Resumindo a minha resposta, né? Tem alguns que não é o meu. Então, eu estou muito cuidado com massa de manobra, ideologias, né? Que acontece hoje em dia. Por causa disso, falo, não, o que eu vou fazer, desculpa, é uma votação polêmica, não sei o quê. Peraí, mas eu vou pensar em mim. Ah, porque vai ser o melhor para a sociedade. Não. Eu vou votar para mim. Se eu estiver no melhor da sociedade, ok. Mas eu vou votar para mim. Tá certo. Senão, a gente não vota pra gente. A gente é massa de manobra. Também. Entendeu? E aí, logicamente, né, colocando os prós e contras na mesa, eu posso até mudar de opinião. Não tenho essa coisa de sou cético e vou ficar aqui. Não, eu mudo de opinião. Não é um problema não, mas tem que mostrar. E até então, onde eu li, as IAs estão muito comprometidas financeiramente.
É isso, então. É isso, mas alguma coisa que queira acrescentar? Finalzinho? Use inteligência artificial como seu segundo melhor amigo. Não ignore, não relute e não deixe de lado. Nós estamos em 2023, nós estamos vivendo um fato histórico que um dia o seu neto vai te perguntar: vovô, você estava nessa época que aconteceu isso aqui? Estava. Eu sei disso porque eu vi a internet nascer. Quando eu falo de nascer, quando eu falo nascer mesmo, eu estava presente num sábado à tarde, quando eu fui lá e registrei www.unibh.br. Era a terceira faculdade de internet em Minas Gerais. Ninguém tinha. Eu já vi aquele negócio florescendo e hoje é impossível não falar ou não viver com ela. É uma história, está no livro. Nasceu, está registrado e vai viver e evoluir. A inteligência artificial também é isso. Não estou falando de inteligência de máquinas robôs. Uma inteligência ligada no seu ar-condicionado, no seu carro, cada uma com módulozinho, como a IA generativa, cada uma com módulozinho para certa atividade. Não para tomar o lugar do humano, mas para favorecer muita rapidez do humano. Entendi. E quem tiver habilidades e com ela sua amiga, vai sobreviver no mercado. O restante vai ficar à parte. Como a gente sempre fez. Charles Darwin mostrou, né? A seleção natural da vida. A seleção natural agora é digital. Quem está, fica. Digital. Quem não está, vai ficar. É isso. Beleza? Obrigado, Leocádio, por ter visto de hoje. Eu agradeço vocês. Vamos lá. Até mais. Obrigadão. Muito obrigado aí. Nossa. Excelente. Dá pra falar mais 2 horas aqui, mas fala. Não, eu tava querendo falar mais, velho. A gente deixava. Nossa.